Fala, meu povo, beleza? Está começando mais um podcast com Pereira e nós já estamos aqui com o nosso convidado desta semana, desta terça-feira, é o nosso amigo Arthur Ribeiro. E logo depois do VT a gente voltamos com a entrevista com ele. Roda o VT, diretor. Estamos aqui com o nosso amigo Arthur Ribeiro, né? Ele que é cantor da Assembleia de Deus, né, da Comiadepa, Templo do Maguari. E nós estamos aqui com o Arthur, né, que para saber mais um pouco da sua vida, da sua chamada, do seu ministério, um jovem que Deus tem levantado, né, em meio a uma geração contaminada pelo mundo, mas nós ainda temos um remanescente na terra. E nós estamos aqui com o nosso convidado, Arthur Ribeiro. Arthur, o que é um chamado para você? Bom, Eliseu, primeiramente aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Falar de chamado hoje é algo muito relativo, porque a gente vive hoje uma geração, né, como a gente está conversando, onde muita gente quer viver um chamado, mas não está disposto a pagar o preço por isso. Eu acredito que hoje as pessoas me veem cantando, hoje as pessoas nos veem em cima dos altares e não sabem o que está por trás dos bastidores. É verdade. Viver um chamado não é só pregar. Viver um chamado não é só cantar, viver um chamado não é só profetizar, pelo contrário. Quando a gente vive um chamado de Deus, a gente precisa renunciar a certas coisas, a gente precisa lidar com perdas, a gente precisa lutar diante da caminhada, porque como eu estava conversando com um amigo meu, e ele disse para mim: Arthur, a primeira frase que tu ouviu que te abalou no teu ministério foi: aprenda a lidar com as ausências. Eu lembro, Eliseu, que logo no começo, quando eu comecei a cantar, porque quem me vê agora pensa que eu canto há muito tempo, pensa que eu canto desde pequeno. Não, eu não canto desde pequeno, faz 2 anos que eu comecei a cantar. Sim. Pelo contrário, eu não cantava nada. Desde pequeno eu fui instruído pelo meu pai e minha mãe, que são os pastores também da Assembleia de Deus. Eu fui instruído a pregar a palavra. Só que chegou um tempo que uma vez meu pai disse: Arthur, aonde tu não for, a tua voz vai chegar. E aí tu vai exercer o chamado que Deus tem para a tua vida. Eu não entendia. Eu até questionei, mas como? Que para me pregar eu preciso estar lá. Verdade. Só que aí depois eu entendi, quando foi numa madrugada, eu orando a Deus, e eu comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, eu vi uma mudança na minha voz. E quando a minha voz mudou ali, eu fiquei pensando: Deus, o que é que tu tem para minha vida? E no outro dia tinha me chamado para cantar em uma festa de jovens. E quando eu fui cantar na festa, todo mundo: meu Deus, você canta muito. Quanto tempo você está cantando? Isso aqui. Eu falei: olha, de ontem para hoje. Eu mesmo não acreditei hoje eu não digo que eu canto bem, mas eu acredito que quando é para Deus as coisas saem perfeitas. Verdade. Quando é sincero, porque eu não canto os que os outros cantam. Assim, a tua canção, eu já te vi várias vezes cantar, ela é diferente, porque a tua canção, ela é com a alma. Porque tem muitos cantores, pregadores, que cantam para se amostrar, que pregam para se amostrar, mas a tua canção tu vivenciou aquilo que tu canta, não é isso? E o que te mais, assim, te fere, assim, no meio chamado cristão, o que mais, assim, te machuca, né? É certo que nós somos servos de Deus e nós somos blindados por Ele, né? Nem tudo que as pessoas vão dizer ou vão falar vai afetar a gente, mas o que te deixa, assim, entristecido, vamos supor, que te deixa passado, como diz a linguagem paraense. Mas o que mais me deixa passado, né, como diz aí a linguagem paraense, é porque a gente vive uma classe de pessoas hoje em dia que é mais querendo matar o seu irmão do que ajudar. Sim. Olha, eu cantei... Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu canto a música Mesmo Só Chorando. Foi uma música que marcou muito meu ministério, porque no dia 1º de dezembro do ano que se passou, eu tive perdendo a minha mãe, minha avó. Sim. Eu conto esse testemunho onde eu vou. Sim. Só que eu cheguei num certo local que uma pessoa disse para mim: Arthur, isso que tu canta é mentira. Eu cheguei num certo local que a pessoa pegou e falou para mim: isso que tu canta, fala a verdade, Arthur, tu só canta isso para mexer com a emoção dos outros. Sim.
Aí eu peguei e falei, tu tá dizendo então que a perda que eu tive da minha avó é mentira? Ela, fala a verdade, tu inventou isso para querer crescer o teu ministério. Meu Deus. Então a gente vive uma classe de pessoas que quando tu cresce, eles não vão querer saber como tu cresceu. Sim. Eles vão cada um criar uma versão do teu crescimento. Sim, sim. Só que eu acredito que para tudo há um tempo debaixo da terra. Verdade. E eu fiquei muito triste com isso. Fiquei muito triste com isso, entendeu? E fui orar ao Senhor. Sim. Porque quando a gente mais precisa, quando a gente mais precisa de ajuda, quando a gente mais precisa de alguém para estar do lado, a gente encontra pessoas que só vão afundar mais a gente. Verdade. Só que eu aprendi algo. Uma vez eu estava conversando entre líderes e uma pessoa disse para mim, Arthur, por que Jesus chamou Judas de amigo? E por que Jesus disse para Pedro que protegia? Para trás de mim, Satanás. E eu vim entender uma coisa. Jesus chamou Judas de amigo porque a traição fazia parte do propósito. E dali eu vim entender uma coisa. Que Deus, Ele vai tirar do meu caminho pessoas que venham querer alimentar o meu ego. E vai colocar pessoas que por mais que doam, mas vão me aproximar do propósito. Então isso tudo foi para me moldar e hoje em dia eu sei que as dores que eu enfrento tá me aproximando do propósito. Glória a Deus por isso, né? As dores que eu enfrento vai me aproximar dos projetos de Deus. E eu digo até para quem vai estar assistindo esse vídeo, porque hoje a gente vive uma geração ferida. É verdade. A gente vive uma geração que está machucada porque o irmão falou alguma coisa que machucou. É verdade. A gente vive hoje uma geração ferida porque talvez aquele que disse eu te amo agora está dizendo não te quero mais. É verdade. Só que eu canto um Deus, eu prego um Deus Sim. que está dizendo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele manda nós se animarmos no meio de uma aflição, porque lágrimas servem como sinceridade diante de Deus. Só que a resposta são sorrisos. A resposta são alegrias e eu creio que esse tempo vai chegar para todos. É verdade, né? E assim, você hoje é cantor, né? E levita, porque hoje as pessoas olham levita como só cantar, né, Arthur? E naquela época, levita Sim. era aquele que entrava no santuário, né? Verdadeiramente. Sim. E então, assim, quando você era criança, você sempre teve um sonho, né? Como toda criança tem sonhos. Mas você escolheu viver os seus sonhos ou viver os sonhos de Deus? Eu particularmente, desde criança, eu queria viver os meus sonhos, como eu acredito qualquer criança. Hoje a gente pergunta para uma criança o que ela quer ser, ela diz ser jogador de futebol, ela diz ser um médico. Então, até os meus 7, 8 anos de idade, eu tinha talvez essa visão de querer ser um jogador, de querer ser isso, mas eu acredito que há destinos diferentes para pessoas destinadas. Sim. Arthur, por que tu está dizendo isso? Porque quando eu comecei a me envolver nas coisas da igreja, eu era bem pequenininho. Sim. Eu orava com meu pai, eu colocava o Novo Testamento na minha testa e meu pai, a gente orava na sala de casa. E tinha pessoas que iam lá chutar a gente. Chutar eu, meu pai e minha mãe, dizendo, ei, para de orar. Para que vocês estão fazendo isso? Vocês estão loucos? Então, desde aquilo ali, aquilo foi me motivando. E desde pequeno, eu tinha um sonho de crescer como meu pai cresceu, de crescer como a minha mãe cresceu. Sim. Sim, E hoje eu digo que eles são a minha base de tudo. sim. Hoje se eu prego, hoje se eu canto, foi porque meus pais me ajudaram. Tanto que diz aquela frase que se hoje eu enxergo mais longe, é porque um dia eu estive sobre ombros gigantes. É verdade, né? Então eles foram a minha base para hoje estar tendo um ministério, para hoje estar tendo uma chamada. Verdade. E assim, qual é a maior dificuldade que você enfrenta de conquistar os sonhos que você tem conquistado? A maior dificuldade hoje em dia, na verdade, eu acredito que a gente enfrenta um cristão que tem um chamado de verdade, são as próprias lutas que a gente passa. A luta do dia a dia, né? Porque, como tem uma citação do pastor Gesiel Gomes, ele diz que a certeza do chamado é a vontade de parar. É verdade. Então, se a gente que quer um chamado, talvez se você que está vendo esse vídeo quer um chamado, e talvez está tudo confortável,
Talvez se você que quer um chamado, você que quer um ministério, talvez você está num ambiente muito favorável, você está vivendo num lugar errado. Porque Deus ele chamou Ezequiel para ser profeta. Só que tudo indicava que Ezequiel ia ser sacerdote. Porque às vezes as estatísticas indicam uma coisa, mas Deus está dizendo, não é de acordo com a estatística. Muitas das vezes nós predestinamos algo para a nossa vida. Só que quando nós paramos para entender, será que é isso que Deus quer? A Bíblia vem dizer que Deus ele leva Ezequiel para o deserto para Ezequiel enxergar a verdade. Então, as aflições de hoje, as lutas de hoje, é aquilo que nos mantém de pé. É verdade, né? Tem um louvor que é da Ariane. Te adorar, o que sustenta-me, né, de pé. E quando nós adoramos o Senhor, Ele nos sustenta, né, cada dia mais. Cada dia mais o Senhor tem nos sustentado, né? E assim, toda a igreja, toda a congregação que eu vejo você tem um louvor que, nossa, eu tenho umas amigas, os amigos que eles digam que o Arthur, sem a música mesmo, só chorando, né, o Arthur. Então, toda a congregação que ele tem que cantar essa música. E não é querendo pedir muito para você, mas eu queria que você cantasse hoje ela aqui pra gente um pedacinho. Canto sim. Pode sim? Canto sim. Pode? É um privilégio para mim, sempre, porque essa música veio num momento muito difícil da minha vida. Sim. Então sempre nos altares eu digo que eu não canto o que os outros cantam. É muito fácil a gente chegar no altar e cantar uma música para alegrar os ouvidos dos irmãos que estão sentados. Verdade. Só que quando a gente chega lá e canta aquilo que a gente vive, a gente transmite da alma. Tanto que isso é até um estudo. A música, elas são palavras que a gente não consegue dizer assim normalmente. Então a gente se expressa cantando. Verdade. Então é por isso que a música ela vem e esse hino é um hino muito forte. Porque as letras dele diz que no momento de dificuldade ele está dizendo, mas mesmo assim, ele está dizendo, eu prefiro estar aqui contigo. Tá tudo doendo, mas ele está dizendo, mas mesmo assim, cheio de defeitos, eu prefiro estar aqui pra ti. E eu disse para minha avó, mas mesmo assim, eu tinha tudo para ficar de luto, mas eu prefiro estar aqui contigo. E dói, só que é certo. Mesmo só chorando, mesmo sem palavras, mesmo angustiado, eu prefiro só te adorar, porque o milagre um dia vai chegar. Aí Deus diz, por isso eu te ouvi. E essa música marcou meu ministério. É maravilhoso, né? Que fala de nossas dores, de nossas cicatrizes, né? Que muitas das vezes as pessoas nos olham no altar, né? E vê a gente cantando, pregando, mas não sabe o que a gente passa, não sabe a luta que a gente passa. Então, é assim, Arthur, é uma honra ter aqui você comigo, né, aqui no nosso estúdio, né, falando um pouco do amor de Deus, que você vem ser cada dia mais essa pessoa excelente, fazer a obra com amor, né, porque tem muitas pessoas que hoje elas pregam e elas cantam como um trabalho, né, como um trabalho. Mas tem pessoas que cantam, louvam, pregam com amor, levando a mensagem, né, de nosso Salvador. Então que você possa sempre ser essa pessoa, né, especial de Deus, que você venha a ser sempre essa pessoa alegre, sorridente. Não deixe nada lhe abater, não deixe nada calar a sua voz, né? Eu sei que é muito difícil a gente botar um sorriso no rosto, muitas das vezes, porque as lutas, elas são muitas,
né? As guerras, elas são muitas, mas quando a gente sorri para alguém, Deus está cuidando das nossas feridas, né? Enquanto a gente está cuidando de almas, Deus está sarando a nossa. Enquanto nós estamos ali pelejando para sobreviver, Deus está nos sustentando cada dia mais. E para nós encerrarmos essa gravação, eu quero que você deixe uma palavra aí para os jovens dessa geração. A palavra que eu deixo, um conselho que eu deixo é para essa geração se apegar no Mestre. Verdade. Porque hoje em dia a gente vive uma geração que a droga, que o crime, que a bebida está iludibriando a vida de muito jovem. Recentemente eu tive pregando numa certa congregação de uma outra denominação e a moça chegou para mim no altar e diz: Arthur, ora pela vida do meu filho, porque meu filho era um grande evangelista da igreja. E ele estava num certo lugar e ele disse: a expressão é tanta para minha vida que eu vou me desviar. Ele se desviou 5 horas da tarde, 9 horas da noite ele foi alvejado com os tiros. E naquele momento ele estava na UTI entre a vida e a morte. Eu falo isso porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E o maior lucro do diabo é trabalhar na vida dos jovens. Então, para você que é jovem e vai estar vendo esse vídeo, eu acredito que eu já passei por muita coisa na minha vida. Já sofri muitas situações, já derramei muitas lágrimas. Só que hoje, com convicção, eu digo que eu estou de pé, porque Cristo está nos sustentando. Eu coloquei uma frase que eu levo no meu ministério, é: o céu está me sustentando. É verdade. E assim como o céu está me sustentando, Ele vai sustentar cada um de vocês. Nada vem fácil para quem vive em guerra. Essa é a frase que eu quero encerrar. E essa palavra que o nosso irmão Arthur cantou, né, pregador da palavra de Deus, ministrante, deixa para você essa noite, que você possa ser abençoado com essa palavra, com essa entrevista. E vamos combinar um negócio. Antes de encerrar, nós vamos falar: Deus é bom e o diabo não presta. Vamos na hora. 1, 2, 3. Deus é bom e o diabo não presta. Até a próxima terça-feira.